Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Reginaldo Manheso e estamos desenvolvendo junto com os alunos da Escola Municipal Santa Maria um projeto do Portal da Matemática da UBMEC para nos prepararmos para Olimpíadas. É um prazer estarmos falando com vocês e durante o nosso trabalho, vários filmes desses nós estaremos encaminhando para vocês através de um canal próprio para isso. Nosso trabalho será feito através do Portal da Matemática, depois eu vou pedir que vocês se cadastrem, certo? É um trabalho muito interessante. Quem gosta da matemática vai encontrar aqui um lugar muito bom. Todo o conteúdo está aqui, né? Então a gente espera estar mostrando para vocês todo esse trabalho e mostrando os certificados, né? Quem sabe vocês conseguem ganhar um certificado que vale tanto quanto medalha. Eu dedico esse trabalho a um eterno amigo que me ensinou a trabalhar em equipe, sempre com um sorriso e uma balinha no bolso. Senhor Delício. Bom, gente, então nós vamos agora fazer os exercícios que foi na provinha para vocês se habilitarem para estarmos juntos, né, para a gente conhecer vocês. Então, esse trabalho, tá, ele vai nos permitir conhecer a matemática de uma forma bem inteligente. Quem fizer direitinho, estiver cadastrado no BMEP, a cada atividade que consegue concluir, a cada série, recebe um certificado desse, tá? Então, é sempre um prazer. Quanto mais certificados, mais estaremos aptos a fazer uma boa Olimpíada e, mais do que isso, estarmos preparados para enfrentar os desafios, concursos, provas, vestibulares, testes, usando os conceitos da matemática. Nosso objetivo é que a matemática sirva de prazer para vocês em todas as suas momentos da vida. Gente, um abraço, vamos lá? Oi pessoal, nós estamos aí mandando o endereço para vocês verem aí o endereço da prova. Ela está feita com Google Forms. Quando vocês passarem o código que nós temos, automaticamente vocês entrarão nessa pequena avaliação que vocês porventura já fizeram. A primeira informação que você vai ter que dar é seu e-mail, porque é o canal de comunicação que nós vamos ter por e-mail e um grupo WhatsApp. Mas por e-mail muitas vezes é melhor porque o tamanho do arquivo é grande, os endereços, né, para vocês não errarem. O nome do aluno em a turma é muito importante porque nós somos 4 professores, cada professor deve direcionar para a sua turma, né, os seus trabalhos. Nós temos os trabalhos no geral, mas cada professor poderá desenvolver o seu, como é previsto. Meus amigos, vamos para o primeiro problema? Nosso primeiro problema aí é um problema bem simples, que fala que o Joãozinho nasceu 3 anos depois de seu irmão. Então vamos escrever o que vem antes e o que vem depois. Antes veio 2019, depois 2020. Então quem nasceu depois é mais novo, porque o ano de nascimento dele é maior. Perfeito? Então como é que a gente vai resolver esse problema? Simplesmente enxergando o ano menor é antes, o maior é depois. Pois bem, se ele fala para nós que que o irmão do Joãozinho tem 10 anos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 10 anos do irmão do Joãozinho e vou subtrair com a idade do Joãozinho. Desculpe. E vou subtrair com quantos anos o Joãozinho nasceu depois. Se ele nasceu depois, tem que ser subtraído. Então ele tem 10 anos o irmão, menos 3 anos que é mais novo o Joãozinho, né? Então você vai calcular que o Joãozinho tem 7 anos. Na hora de você dar a resposta, você não deve dar a resposta em anos, não. Você tem que dar um número inteiro. Então você vai escrever os 7 anos lá na sua resposta. Legal? É um problema bem simples. Sempre você lembrar que quem nasceu antes é o mais velho. Quem nasceu depois é o mais novo. Resposta certa 7. Segundo problema. Qual o primeiro número primo formado por 2 algarismos que são primos? Observa, eu já pus aqui debaixo, tá? O cravo de Aristóteles. E ele mostra para nós os números primos. Estão vendo aí? Legal, né? Quem é o primeiro número primo? O 2. E muita gente confunde que é 1. Então vamos fazer só uma listinha para ver os primeiros números primos. O 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. Ele quer um primeiro número formado por 2 algarismos primos. Então, quem que são os 2 primeiros algarismos primos? O primeiro é o 2. Então vários ali já foram descartados. E qual que é o segundo? É o 3. Então, 2 e 3, 2 algarismos, 23. Então a resposta seria 23.
Quem achou que começava com 1, estava errado, porque 1 não é primo. Quem quis repetir o 2, não podia, porque 22 não é primo também. Agora, próxima questão, uma questão muito simples e bastante interessante, que é eu deixei para vocês o cravo de Aristóteles. Eu quero o 25º número primo. Ô, professor, então o que eu vou fazer? Olha, vou contar a ordem. Já está na ordem. Se você não tivesse essa lista na mão, você faria e com certeza iria encontrar qual é o número que nós estamos buscando. Qual é o 25º número primo. Já acharam aí? Isso. Essa contagem aí é bem legal porque é muitos numerozinhos. O número certo é o 97. Então eu usei a tabela de Aristóteles para me facilitar. Resposta 97. Perfeito? Talvez a imagem esteja pequena, a gente vai trabalhar para os próximos vídeos para aumentar essa imagem para vocês, para poder ser possível olhar no celular. Por enquanto acredito que no celular, no smartphone, a imagem não esteja boa. Próxima. Qual o resultado da soma do maior número par menor do que 100 mais 1? Opa! Qual é a soma do maior número par menor do que 100? Vamos lá? Vamos começar no 100 e vamos regredir? 100, o anterior, 98, antecessor, 96, 94, assim por diante. Eu quero o número 100? Não, eu quero o número menor do que 100. Então, qual que é o par menor que 100? 98. Mas ele pede mais um pouquinho de coisa. O que ele pede? Só o 98? Não. Ele pede que seja colocado mais 1. 98 mais 1. Resposta? Isso mesmo, 99. Beleza? Então a resposta desse problema é 99. Vocês observam que são perguntas bem simples, mas que querem ver o raciocínio lógico-matemático de vocês. Próxima. Qual a somatória dos números dos lados de um dado? A imagem está colocada 2 dados e os dados até estão errados, a posição dos números. Mas não interessa isso. Ele quer apenas que você faça a somatória das faces de um dado. De 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Somando isso aí, dá 21. Quem tem dificuldade de somar, soma os pares. 4 e 6, 10. 2 e 3, 5, 5, 20. Mais 1, 21. Legal. Então, é isso que eles querem, essa abstração sua. Não se engane com a imagem que se coloca aí, tá? A imagem muitas vezes pode estar aí só para te confundir. Ela te ajuda, mas às vezes nem sempre ela é muito clara. Ótimo, estamos melhorando a imagem aí. Daqui a pouquinho nós vamos estar conseguindo um produto bem melhor. Isso, estamos ajustando a imagem aqui. Próxima pergunta, vamos voltar para os dados. Com 2 dados com os números de 1 a 6 são jogados. O primeiro dado é um numerador e o segundo dado é denominador. Qual é o maior valor possível com esse resultado? Problema de fração. Falou em denominador e numerador. Numerador é o que vai ficar em cima. Um dado vai ser... Quais as possibilidades de eu tirar um dado para ser o denominador? O numerador. De 1 a 6. Beleza. Então, essas são as possibilidades para o numerador. E os denominadores? Quem seriam os possíveis? A mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que quanto maior o denominador em relação ao numerador, a fração será menor. Qual é o maior numerador? 6. Qual é o menor numerador? 1. Pessoal, mas aí não tem 6 sobre 1. É claro, todo número que está sobre 1 é a unidade que importa. Então, a resposta é 6. Ótimo, facinho, né? Então, a resposta procurada era o número 6. Numerador 6 e denominador 1. 6 inteiros. Probleminha de fração aí. Então você tem que ter o conteúdo e a lógica junto. Jogando 2 dados e multiplicando o resultado entre si, qual é o maior valor que se pode obter? Muito fácil, não é isso? Nós já acabamos de falar que os dados são jogados de 1 a 6. Cuidado, tem dado que não é de 1 a 6, tem dados diferentes, tá? Por isso precisa dessa explicação. Por exemplo, dado de runa é outro modelo. Então você vai jogar um dado e vai sair um número de 1 a 6. Vai jogar novamente o mesmo dado, né? Ou outro dado igual, e vai sair o número de 1 a 6. Eu quero
Qual que é o maior valor de uma multiplicação? Ora, eu vou multiplicar os dois maiores números. Quais são os dois maiores números possíveis de sair? 6 vezes 6. 6 na primeira vez, 6 na segunda. A posteriori, nós vamos fazer problemas com estatística, né? Probabilidade estatística, e nós vamos ver essa diferença. Então, 6 vezes 6, 36. A resposta é 36. Muito bem. Então, aqui... Vamos para o próximo problema. Se A mais B igual B mais C, observa que isso aqui já é um pouquinho de álgebra, mas bem básica. Se A mais C igual B mais C, então qual é o valor de A? Vamos escrever a igualdade primeiro? Olha, eu não sei o valor de A. É o que ele quer. Então, eu estou montando um diagrama para facilitar o meu desenvolvimento. Isso que a gente vai trabalhar durante as próximas aulas, discutindo um pouquinho sobre isso nos nossos próximos vídeos. Legal? Então, o que tem em comum entre os dois? O C, observa que o C repete de um lado, o C repete de outro. Como que eu elimino um C? Se eu tenho mais C, para tirar o mais C daí, eu vou tirar com menos C. Mas o que eu fizer de um lado, eu tenho de fazer do outro. Então ficou A vai ser igual a mais C com menos C. Eu acrescentei o menos C. Fiz isso de um lado, eu tenho que fazer do outro. Mais C com menos C, elimina, fica zero, não se conta. Né? Então, do lado aqui ficou só A. E de cá, eu tenho B mais C com menos B. Automaticamente, mais B vai ficar mais C com menos C, vai ficar B. Resposta está aí. A igual a B. Qual foi o segredo? Foi tirar o C dos dois lados. Álgebra bem simples. Agora, na próxima questão, um pouquinho de inequação. Igualzinho à anterior, só que aqui é uma inequação. O que é uma inequação, professor? Eu tenho não só uma igualdade, eu tenho um valor maior ou um valor menor. Isso matematicamente depois a gente vai mostrar para vocês que começa a ser probabilidades, quais podem ser. Gente, o mesmo problema do anterior, aprendemos o anterior, mas ali não é igual. Não tem problema, nós vamos trabalhar de um lado e do outro. Né? Então, o que eu vou fazer? A mais C menos C. Fiz isso de um lado, o que eu sou obrigado a fazer? Do outro, mais C menos C. Observa que eu pus menos C dos dois lados. Mais C com menos C, tchau, foi embora, zero. Mais C com menos C do outro lado, tchau, foi embora. O que sobrou, gente? A menor do que B. Temos essa opção? Temos. A menor que B. Isso é inequação. Terminamos, chegamos na nossa última equação. Não podíamos deixar de colocar os números binários, os nossos computadores. Os computadores só trabalham com essa sequência. Eu quero saber quais são os maiores números binários. Lembrando que cada posição dessa no computador é chamado de bit, e o conjunto de 8 bits é chamado byte, mas é teoria, não se preocupe. Nós queremos saber qual é a coleção, qual é o número binário que tem maior valor. Vamos pensar juntos. Vamos pegar um byte que tem 8, então vou começar com 8. Ó, o primeiro que eu tenho é o 001, isso, como se fosse normal. Eu tenho 2? Não tem 2, mas eu tenho 10. Depois do 1 eu tenho 10. Depois do 10 eu tenho 11. Observa que está só trazendo 1 para a sua esquerda. Ó, 100. No número binário só tem zeros e uns. Qual é o próximo número? 001. Só que aqui, ó, vamos colocar em ordem. Olha quem tem 2 zeros. Então ele vai ser o primeiro número da sequência, porque ele começa com 2 zeros. Qual vai ser o segundo número? O que tem um zero só. Vamos lá? Ó. Peguei o segundo número. Ele tem um zero só. Então ele vai ser o segundo. Lembrando que ele quer o maior, né? Então, estou colocando na ordem. Perfeito? Olha lá, estou olhando só a segunda casa. O terceiro, todos os dois começam com 1. Porém, o terceiro ele tem esse presseguido de 2 zeros. Então, 1, 0, 0. Legal.
E o último número, vamos ver lá, olha ali como é que ficou o comecinho. Só você prestar atenção no comecinho do número e você tem a resposta. O último número, 1001. Quem é maior, 100 ou 101? Opa, 101. Eu sempre vou olhar da esquerda para a direita. Então, o último é a resposta correta. Terminada a sua avaliação, você precisa enviar para nós, certo?